boa tarde, Alto Astral, último dia do ano. Hoje é dia, hein, de tomar aquela coisa boa, saborosa, comer, família, felicidade. E o último, os donos da bola, mas de 2013, porque amanhã tem mais. Aliás, donos da bola, só ano que vem. E daqui a pouco vamos falar das especulações do momento. E vamos relembrar esse fantástico, inigualável ano do futebol mineiro. Os donos da bola são meu amigo Cadu Schumacher Doné. Que isso? Homenagem a ele, campeão. Já teve uma melhora, uma leve melhora. Merece. Então, assim, merece. É nossa homenagem a ele. Eu piloto tão bem quanto ele. Então, pô, de novo, ó. Chume. É isso aí. Agora, esse camarada aqui não toma jeito. Hoje é o Odair José, não dá uma voltinha, vem cá. Dá a mãozinha. Vira. Vira. Ele não toma Posso fazer jeito. a saudação? Vai lá. Ele, vou te falar, ele não tem jeito. O guarda-roupa dele é variado. É tudo camisa de toalha, mas uma verde, uma azul, né? uma vermelha. Aquele... É o armário da turma da Mônica, né? Só que ao invés de blusa vermelha, Amanhã você vem diferente. E amanhã a gente está aqui, viu, galera? Amanhã a gente está ao vivo, um programa imperdível, assim como hoje. E você pode participar com a gente. Siga o programa no Twitter, @os donos da bola MG. E no facebook.com, os donos da bola MG. E vamos começar naquele clima. Recordar é viver. Vamos relembrar agora o ano do Cruzeiro. Tem um detalhe, a gente começa com o Cruzeiro, mas daqui a pouco notícias quentíssimas de Ronaldinho Gaúcho. Depois de 2012, um ano complicado, a diretoria remontou o time e conseguiu de forma brilhante o tricampeonato brasileiro. Vamos relembrar. 2013 começou para o Cruzeiro em clima de total desconfiança. Pior do que isso, de cobrança. O novo treinador celeste era Marcelo Oliveira. Pelo passado ligado ao Atlético, a rejeição foi enorme. Protestos, ameaças ao presidente Gilvande Pinto Tavares. Enfim, Marcelo Oliveira foi apresentado. O fato de eu ter trabalhado no Atlético criou uma situação nova, mas eu acho que depois que chegamos e que falamos do nosso projeto, do nosso trabalho, da forma de ser, isso já mudou, mas todo técnico e eu também, a gente precisa gerar resultados. O elenco de 2012 sofreu desmanche. O ídolo Montijo vendido para o Santos. Começava a montagem do elenco 2013. Por indicação do técnico Marcelo Oliveira, começaram a chegar os reforços. Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Dagoberto, Bruno Rodrigo, Egídio, Diego Souza, Nilton, entre outros. No Campeonato Mineiro, a chance de montar um novo Cruzeiro. A estreia na reabertura do Mineirão, vitória por 2-1 sobre o poderoso Atlético de Ronaldinho Gaúcho. A Raposa terminou a fase de classificação em primeiro lugar, 4 pontos à frente do Galo. Na semifinal passou fácil pelo Vila Nova, 2 vitórias. Na final, Ronaldinho e companhia pela frente. 3-0 para o Galo no Independência. No segundo jogo, no Mineirão, a vitória por 2-1 foi insuficiente para levantar o caneco. Atlético bicampeão mineiro. A gente se dedicou, nessa hora é hora de ter equilíbrio. O Cruzeiro é uma equipe que está sendo formada em 5 meses, os jogadores estão juntos. Claro que tem muita coisa a melhorar, mas eu acho que a gente está no caminho certo. E eu não tenho dúvida de que esse ano a gente vai ganhar um título importante. Vieram então a Copa do Brasil e o Brasileirão. O time continuou a receber reforços. Dedé foi contratado junto ao Vasco por 14 milhões de reais. A aquisição mais cara da história do Clube Celeste. A apresentação num supermercado, o mesmo que bancou a contratação do zagueiro. A estreia foi diante do Resende do Rio, na Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, início arrasador contra o Goiás. No Independência, 5-0 com direito a gol de Diego Souza. Algumas rodadas depois, o meia foi negociado com o Metalist da Ucrânia. De lá, veio o atacante William. Pouco depois, outra estrela chegava ao Cruzeiro. Com passagem por grandes clubes da Europa e no elenco da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2010, Júlio Batista foi tratado como uma joia. Apresentado num carro forte em pleno Mineirão. Pela Copa do Brasil, o Cruzeiro passou fácil pelo Resende e Atlético Goianiense. Até que veio o Flamengo. Vitória por 2-1 no Mineirão, com direito à obra-prima de Everton Ribeiro. Ainda o time do Cruzeiro para Everton, sozinho, o Everton chapelou para fazer! Golaço de Everton para o Cruzeiro! E derrota por 1-0 no Maracanã, gol de Elias, aos 43 minutos do segundo tempo. A Raposa estava eliminada. O que aconteceu foi uma derrota
ela não pode apagar tudo que vem sendo feito e tudo que está sendo feito no dia a dia do Cruzeiro. Restava apenas o Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro não perdoou. A sequência de 12 jogos invictos, com 11 vitórias e um empate, fez o time disparar na liderança. O azarão virou o favorito, respeitado, admirado. O futebol brasileiro reverenciou Everton Ribeiro, o canhotinho dos dribles de efeito e jeito de craque. O futebol brasileiro redescobriu o valor de Dagoberto, Borges, Nilton, Bruno Rodrigo. Conheceu o talento de Ricardo Goulart e Lucas Silva. E viu o mineirinho Marcelo Oliveira levar o Cruzeiro ao tricampeonato brasileiro. O título veio com 4 rodadas de antecedência. Foram 23 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. Aproveitamento de 67%. Belo Horizonte se vestiu em azul e branco. Festa e mais festa pelas ruas. 2013 já estava ganho. Tantas emoções, muitas emoções. Mas só com você que é emoção pura, né? Porque o cara que sai com uma blusa dessa no último dia do ano gosta de emoções fortes. E aí, o que teve de mais importante nesse ano do Cruzeiro? A reviravolta, o aprendizado, ano passado, o Marcelo, as contratações. Para você, Felipe. Ô, Júnior, eu acho que o mais importante foi a diretoria não ceder no início do ano às pressões da torcida, no final do ano passado, na verdade, né? E manter, eles tinham, o Gilvan falou isso depois, e até na época falou, o cara, pra mim, o técnico é o Marcelo Oliveira. Manteve ele. Foi fiel às contratações do diretor do Alexandre Matos. E deu no que deu. Teve a perda do Mineiro, não se abalou. Perder a Copa do Brasil daquele jeito que perdeu, para um Flamengo muito pior, o Cruzeiro jogando muito mal no Maracanã, não se abalou. Manteve o Marcelo, a confiança, e isso aí foi a receita do título. Cadu Chume, a questão é a seguinte, e Chume a gente fala com uma maneira de homenagear, porque tem certeza que ele vai sair dessa, e já tá essa saindo. Leve melhora já deixa um alento para aquele que é o fã do esporte, aquele que é o grande nome do automobilismo em termos de títulos. Mas, Cadu, com relação a essa importância do Cruzeiro, a todos esses fatores que a gente destaca, eu entendo que também o doutor Gilvan, ele teve um grande aprendizado. Ele cometeu muitos erros e aí virou e falou, preciso de um cara que resolva. Alexandre está aqui, carta branca, vai lá, contrata, busca. E aí o Alexandre mostrou toda a competência dele, querendo mostrar serviço e conseguiu um índice de acerto muito grande. Eu entendo que esse foi um dos fatores e talvez assim, aquele básico de virar, vai lá, você é o cara, resolve tudo isso. E para você? Não, com certeza foi isso aí, Júnior. O que mais chama atenção no ano do Cruzeiro foi que o time saiu de uma situação muito ruim em termos de elenco para chegar numa situação excelente. O plantel do Cruzeiro era muito desqualificado no ano passado. O Cruzeiro estava com um dos piores times da sua história e, de repente, contratou muita gente. Num piscar de olhos, o Cruzeiro mudou da água para o vinho totalmente. Raras vezes no futebol brasileiro eu vi um time mudar tão rapidamente, de forma tão brusca, a qualidade do seu elenco. E isso se deve à dupla Gilvan e Alexandre Matos, os dois que trabalharam em conjunto e foram os principais responsáveis por esse grande ano do Cruzeiro. No fim das contas, eu também coloco o Marcelo como um grande responsável, uma grande estrela desse ano sensacional que o Cruzeiro teve, mas no início eu coloco os dois porque eles trouxeram o Marcelo para entrar nesse time, para entrar nesse grupo que comanda o Cruzeiro e que contratou tanto jogador bom. Então, raras vezes a gente viu um time sair de um plantel tão fraco com Rudinei, Anselmo Ramon como titular, Amaral e virar Fabinho, o melhor elenco do Brasil.
né? Não estou falando exatamente o melhor time titular, embora eu também acho que está ali na briga. Mas o melhor elenco do Brasil em termos de quantidade, contratou jogador demais. Se a gente vê, o Cruzeiro foi campeão praticamente só com jogadores contratados, né? Nilton, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Bruno Rodrigo, Dedé, Egídio. Ninguém, o Lucas Silva estava, mas não era titular. Ninguém estava no ano passado. Você está falando essa quantidade de nomes e você, o cara olha para você e fala, não, Cadu é aquele jogador habilidoso na frente, cisca. Não, você é um zagueirão, já te vi jogando, você é aquele cara que espana. Você entende do setor. O Wilson do Palmeiras, é uma boa? Ah, Júnior, pra compor, né? É um cara para compor elenco. Eu não vejo, assim, como uma contratação necessária, não. Porque o Cruzeiro tem uma zaga titular que não deve ser mexida. Bruno, Rodrigo e Dedé, para mim, tem que continuar. Tem o Léo, o de Wallace. qualquer maneira. Tem o Léo, e isso que eu ia dizer. Tem o Wallace, que para mim, pelo menos como um quarto zagueiro ali do elenco, merece ficar. Ele tem muita qualidade, é jogador de seleção de base, a gente tem que lembrar isso. Então, para mim, o Wallace deve ser observado em alguns jogos do Campeonato Mineiro e deve ficar pelo menos como segundo reserva atrás do Léo. Então, eu acho até um jogador razoável, o Wilson, mas não vejo como uma necessidade do elenco um zagueiro nesse momento. E você está falando do Wilson, o contrato do jogador com o time paulista, no caso do Palmeiras, termina hoje. O empresário Thiago Faria confirmou que a preferência do atleta é o Cruzeiro, mas que ele tem também ofertas de fora do país. Fora do país, então, é o homem que entende, nosso homem internacional, Felipe Junqueira, com relação ao Samúdio. Ele deu uma entrevista falando, não, se alguma coisa melar com o Cruzeiro, não tem problema, já tem outras propostas. Eu não vi nada demais do jeito que ele falou. Talvez até a insegurança do cara e aquilo que falta, o dedão lá de alguma forma. E pra você? Parece que ele falou numa rádio paraguaia. Isso. Né? E foi, não, e o jeito que ele falou assim, não, o meu ele empresário... tava também meio populismo com o pessoal do Paraguai, claro, né? Ele porque falou, é o Cerro Porteño que tá na jogada. Exatamente, não, e ele falou que o meu empresário me orientou a, se não der certo no Cruzeiro, já tem uma proposta do Cerro, e meu sonho era jogar com o Arce, que é treinador lá. Eu também não vi nada demais, não. Eu acho que ele foi inocente de falar, porque é uma instituição igual ao Cruzeiro... Não vai tratar uma coisa com um cara e depois dar pra trás, entendeu? Eu acho que foi bobeira dele falar, mas eu não vi nada demais, nada de falar, o cara não quer mais jogar no Cruzeiro. Hora nenhuma ele falou isso. Eu também concordo, porque senão cria uma onda desnecessária. E até em cima disso, viu, Cadu? Eu te pergunto, Marcelo Moreno é outro também que está na eminência apenas desse sim do Shakhtar. Eu acho que o Shakhtar não vai criar um empecilho, até porque é preferível ter o cara jogando e sendo valorizado numa Libertadores do que ele ficar numa situação ruim, no clube que não está disposto a pagar. Reserva do brocador, volta pro Grêmio, seja lá o que for. Você acredita, Marcelo Moreno é feijão sem bicho? Vai chegar no Cruzeiro, mas sinceramente não é o centroavante ideal, na minha opinião. O Marcelo Moreno, para mim, é um cara que chega e é mais ou menos do mesmo nível do Borges e do Vinícius Araújo. Ou seja, o problema não é exatamente solucionado, porque o Cruzeiro precisava de um centroavante para chegar e falar, opa, eu sou o dono da posição, eu sou técnico, eu resolvo mesmo. Que no caso a melhor opção seria o Fred e a segunda melhor opção o Barcos. O Cruzeiro não trouxe nenhum dos dois, aí chega um centroavante que é mais ou menos do mesmo nível dos que estão aí. E aí, Felipe, alguma coisa? Eu acho que o Moreno, ele tem a cara da Libertadores. Eu acho que pensando numa Libertadores, o Cruzeiro, a contratação dele para mim foi quase que especificamente para Libertadores. Ele é um cara forte, um cara de área, que é a cara da Libertadores. Eu acho que foi acertada. E ó, galera, próximo bloco, o Galo tá chegando, viu? Tem informações quentíssimas, ó. Pelando do Ronaldinho. E você é daqueles que esquece até o aniversário da sogra? Minha sogra imaculada eu não esqueço não. Mas se você lembra o resultado daquele jogo em 1985, você lembra tudo, hein? Agora com o Infinity da TIM, além de falar ilimitado por 25 centavos, a chamada você recebe de graça notícias do seu time. Tem alerta de gols e notícias do seu time do coração todos os dias. É só escolher se vai ser do Atlético ou se vai ser do Cruzeiro. Além de tudo, você ainda manda torpedos ilimitados e acessa a internet por apenas 75 centavos por dia. Procure um revendedor TIM e compre agora mesmo o seu TIM Chip do seu time do coração e aproveite mais essa super vantagem de ser Infinity TIM. Você sem fronteiras, TIM. Não existe fronteira para você, por isso TIM é ilimitado. E agora a gente vai para um super break. Como eu digo, é o melhor intervalo comercial do Brasil. Daqui a pouco tem mais os donos da bola. Os donos da bola. Oferecimento Eurosports, a marca dos campeões. Acesse nossa loja virtual.